Olá pessoal, meu nome é Juliana e nós estamos começando mais um Rema Live. Você conhece, você vive. Nós vamos falar sobre fundamentos da fé e eu tenho aqui um pessoal muito especial e eu queria cumprimentar primeiro o Rosilon. Oi Rosilon, tudo bom? Olá, tudo bem? Que alegria poder estar aqui com você. Maneco está aqui com a gente. Então, que tempo tão precioso podermos debater, pensar e trazer essas verdades na superfície nessa noite. E Rafa, que estava aqui ontem e está aqui de novo. Olá, boa noite, Ju, boa noite, Rosilon, Maneco, e a todos que estão acompanhando. A gente está muito feliz de poder participar, especialmente nesse assunto de fundamentos da fé, e eu creio que a gente vai ter um tempo maravilhoso aqui hoje à noite. Hoje a gente vai falar sobre como liberar a fé. Fique aqui ligado com a gente, compartilha o link, dispara aí para todo mundo, porque vai ser muito bom. E eu quero falar para vocês sobre o Rema. O Rema é uma escola interdenominacional, nós somos mais de 130 unidades no Brasil, nós estamos com a matrícula aberta, com 10% de desconto em todo o Brasil. Nós temos, assim, como objetivo dar ferramenta para todo crente, todo aquele que é nascido de novo, para que ele conheça a Bíblia, para que ele saiba falar da sua fé. O Rema é uma escola extremamente prática, você aprende num dia e no outro você pode praticar. E você cresce, você é transformado, porque você tem convicção daquilo que Deus espera de você. É muito bom você saber o que Deus espera de você, aquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito, e o Rema, ele nos ajuda com isso. E eu quero chamar agora um vídeo da Laura Solguedes, falando um pouquinho sobre o impacto do Rema na vida dela. Estou nos braços daquele que nos... Estudar no Rema para mim foi uma experiência incrível. Eu entrei no Verbo da Vida com 12 anos de idade e no meu coração eu sempre desejava fazer o Rema. Por muitos anos eu chorei lágrimas e lágrimas de não poder fazer. E então, finalmente, depois dos 18 anos, eu pude fazer o Rema Escola de Ministros na cidade de Belo Horizonte, uma igreja que eu amo tanto, o Verbo da Vida de lá. E o Rema é simplesmente um marco enorme na minha vida, tudo aquilo que eu aprendi a respeito do Evangelho, da palavra como ela é, da justiça de Deus, da aliança que nós temos inquebrável com o nosso Senhor, aos fundamentos da fé, das realidades da nova criação, quem nós somos no Senhor. Tudo isso são fundamentos muito bem assentados no meu interior, no meu homem interior, porque a palavra é aquilo que nos sustenta nesses momentos nos momentos que nós vivemos hoje, de tantos ventos que sopram para todos os lados, nós vamos ser encontrados firmes na rocha que é a palavra, que eu tanto ouvi dessa rocha e conheci essa rocha através desse ministério incrível. Então fica aí a minha recomendação para que você também estude no Centro de Treinamento Bíblico Rema, na Escola de Ministros Rema, todas as escolas que esse Ministério Verbo da Vida oferece. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Então, nós estamos aqui no Rema Live, você conhece, você vive, nós vamos falar sobre como liberar a fé. A fé é algo muito importante, a palavra de Deus diz que o justo vive pela fé, então não tem como agradar a Deus sem fé, não tem como viver a vida cristã sem fé. Ontem o Rafa estava aqui, nós falamos sobre como fé vem, e eu queria que o Rafa falasse para nós de maneira assim sucinta, como foi ontem, o que vocês falaram, para hoje a gente entrar nesse conteúdo de como liberar fé. Amém. Então, ontem foi muito bom, a gente focou especialmente nesse ponto de como fé vem, né?
E a gente sabe pelas Escrituras que fé vem por ouvir a palavra de Deus, e não apenas ouvir, mas aceitar a palavra de Deus como verdade. Fé inicia em Deus, mas ela se manifesta naquele que escuta a palavra, naquele que se liga às verdades das Escrituras. E tudo que a gente precisa fazer para que a nossa fé ela continue crescendo é meditar nas Escrituras, internalizar as verdades de Deus, e de tal forma que a gente possa começar a praticar, né? E hoje eu acho que a gente vai chegar na parte da prática da fé. E eu acredito que vai ser um complemento maravilhoso. Se você não veio, aproveita para pegar o vídeo de ontem, está no nosso Facebook também, você conhece, você vive, e eu sei que vai ser maravilhoso para você. É isso aí. Se você está nos assistindo, então comenta aí qual é a sua cidade, de onde você está nos vendo, para que a gente possa dar um olá aí para você, para a gente saber quem está nos acompanhando. E nós vamos fazer sorteios também, assim como nós fizemos ontem. Nós vamos sortear esse livro, Fé e Confissão. Nós vamos sortear 4 livros desses. Então você precisa comentar aí, Rema Life ou Você Conhece, Você Vive. As hashtags Rema Life ou Você Conhece, Você Vive. E aí a gente vai sortear e você pode ser um daqueles que vai receber esse livro. Olha, esse livro impactou a minha vida. Eu já li ele umas 5 vezes. Nós vamos citar ele aqui durante esse tempo. Vai impactar a tua vida também, com certeza. É um livro muito bom. Então, vamos lá. A gente vai começar falando um pouco sobre como liberar a fé. É algo tão importante para o crente, porque, afinal de contas, a palavra de Deus ela nos diz que fé sem obras é morta, sem fruto, inoperante. E aí eu queria ver aqui se Maneco podia falar um pouquinho sobre isso. Então, falar sobre liberar a fé é você entender que a fé é como algo que vem do espírito do homem, e isso dá substância. Mas como nós podemos tornar isso algo manifesto, algo liberado? Eu sempre gosto de ver na Bíblia aquela imagem da própria criação, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, e do verso 13 em diante, no momento em que Deus restaura a terra que estava caótica, Deus começou a falar e as coisas foram se manifestando. E muitos pensam que aquilo é apenas algo para Deus. Mas hoje, como filhos de Deus e vendo o exemplo de Jesus nos seus dias terrenos ou nos 4 evangelhos, nós vamos ver que quando Jesus falava, as coisas aconteciam. Liberar a fé envolve esse fundamento que vem do nosso espírito, e quando as palavras saem, vão ter esse poder criativo. Lá no livro de Salmos 33, no verso 6, diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Então Deus na criação, Ele falou e as coisas foram criadas. Há um poder criativo. E essa lei da fé é uma lei que vai reger todas as outras leis espirituais. Por isso que a Bíblia é tão enfática no livro de Abacuque, 3 vezes no Novo Testamento, em afirmar, em dizer que o justo viverá pela fé. A fé vai envolver muitos outros aspectos, mas como estamos falando aqui sobre liberar a fé para que coisas aconteçam, nós precisamos entender que ela é do coração e precisa ser liberada pela nossa boca. Eu gosto também de pensar aquilo que a Bíblia diz: devemos ser imitadores de Deus. Sim, podemos ser imitadores em vários aspectos do seu caráter. A Bíblia enfatiza em Efésios que devemos amar como Deus amou, mas também devemos pensar que somos imitadores de Deus no sentido de falar para que coisas sejam criadas, sejam afetadas. E isso me faz lembrar Hebreus, lá no capítulo 1, que diz que Jesus, agora exaltado, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, hoje, o cristão em Cristo Jesus, ele vai sustentar coisas, ou seja, liberar essa fé que vai produzir resultados, afetar circunstâncias, exercer autoridade, chamar a existência o que não existe, quando nós liberamos essas palavras que vão ter uma força e um poder espiritual e criativo. Eu creio que esse livro, Fé e Confissão, eu fui um dos que sustentei para que nós traduzíssemos, e quando chegou foi uma festa, vai inspirar você. Hoje nós estamos soltando algumas pérolas aqui, mas você vai ler esse livro e vai ficar debaixo de uma inspiração.
desse espírito da fé que nós precisamos vivenciar, participar e viver todos os dias da nossa vida. Amém. Maravilha. Fé faz existir, faz acontecer, né? Agora, às vezes as pessoas, quando ouvem a gente falando sobre como liberar a fé, sobre confissão de fé, ficam pensando, mas eu vou falar uma mentira, né? Vou negar a realidade. E eu queria que você, Rafa, pudesse falar um pouquinho sobre isso para a gente. Amém. Então, como o Maneco estava falando, a fé é algo inerente ao nosso novo espírito, né? Nós recebemos uma medida de fé, como já foi falado no outro podcast, mas em Josué, no capítulo 1, Deus ele dá uma instrução para Josué. E a instrução foi: Josué, medita no livro da lei, não deixa apartar de você, mas guarda, fala do livro da lei, né? Deus fala para ele ler, meditar. Na verdade, a gente encontra uma referência forte à meditação e uma referência forte à confissão. Então, tanto foi instruído para ouvir quanto para falar. Para quê? Para que o resultado que Josué tivesse naquele momento fosse o resultado que Deus havia determinado para ele. Então, isso significa que a confissão fazia parte do processo para que Josué pudesse possuir as promessas de Deus que já pertenciam a ele. Então, ele precisava fazer a parte dele no sentido de dar voz à voz de Deus. Eu gosto de algo que o irmão Reinhard Bank falou, de que a palavra de Deus na sua boca é tão forte, tão poderosa, quanto a palavra de Deus na boca dele próprio, né? Amém. Então, quando nós colocamos as palavras de Deus na nossa boca, nós vamos ter os mesmos resultados. Maneco falando sobre Abraão, lá em Romanos, no capítulo 4, falando sobre sermos imitadores de Deus, a Bíblia diz que Abraão estava perante Deus, né? Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, perante Deus, ou na consciência de como Deus age, do que Deus fez, precisou fazer a mesma coisa e começar a vocalizar as promessas que Deus já tinha entregue para Abraão. E a forma de Abraão, a confissão de Abraão, era uma forma de Abraão demonstrar o quão comprometido ele estava com o plano de Deus. Jesus confessou a respeito da sua vida e do seu destino. Paulo confessou a respeito da sua vida e do seu destino. Tem confissões de Paulo em 1 Timóteo que eu acho maravilhoso. Quando ele começa a dizer, meu Deus vai me livrar até o dia de Cristo, até aquele dia eu vou estar sendo livre da boca do leão, vou ser livre de qualquer circunstância que aconteça. Então, confessar o plano de Deus é parte integrante da nossa responsabilidade para com as promessas dele. Amém, é isso aí. Rosilon pode comentar também a importância da confissão. Que coisa interessante, né? Rafa estava falando sobre Abraão e você vê tanto essa coisa da confissão no Velho Testamento como no Novo Testamento, né? Você vê a maneira como Deus ele vai passando e vai ensinando ao povo de Israel sobre onde Ele quer levar, as coisas que devem acontecer. E Deus animando, principalmente nos Salmos, você vê muito isso. Você vê isso lá em Josué capítulo 1 que você citou, Rafa. Deus animando a essa palavra não somente está no coração, mas está na boca das pessoas. E aqui é um ponto interessante. Às vezes eu encontro pessoas que elas estão cheias da palavra. A palavra está na boca dela, está no coração dela, elas estão cheias da palavra, mas elas não entendem que o próximo passo é deixar essa palavra sair, deixar essa palavra tomar forma na sua boca, estabelecer aquilo que você quer através da palavra. Eu gosto daquilo que Paulo disse lá em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 16, Paulo está falando sobre algumas coisas que podem acontecer, sobre situações que podem acontecer, e aí é interessante que no versículo 18, Paulo diz assim, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, Paulo está dizendo, olha, não atenta para aquilo que está diante de você, não dê voz àquilo que está diante de você, porque isso vai passar. Mas dê voz à palavra, fale a palavra, diga o que a palavra é, porque a palavra vai ser estabelecida. Outro ponto importante que eu queria chamar rapidamente a atenção que Rafa falou, é sobre a questão de você interiorizar essa palavra, né? A palavra não pode ser como a roupa que nós vestimos, que nós trocamos à medida que nós temos necessidade. A palavra tem que ser como a pele que recobre o nosso corpo, que em todo tempo nós estamos com ela. Então, essa palavra ela está tão viva, e sempre que eu falo disso, eu me lembro desse exemplo,
de um rapaz que recebeu Jesus, escreveu para a mãe dizendo: mãe, aceitei Jesus, agora sou crente, a palavra mudou minha vida. E a mãe escreveu para ele dizendo: olha, tira essa ideia da sua cabeça que isso não é para você. E ele escreveu novamente dizendo: não tem mais jeito, já desceu para o coração. Então, quando a muito palavra bom. de Deus desce no nosso coração, acabou. É verdade, muito bom. A gente está aqui com várias cidades nos acompanhando e eu queria mencionar algumas. Nós temos Rema Mesquita, muito obrigada, Rema Salvador, Rema Goiânia, Garanhuns, Olinda, Campina Grande, olha aí, Solânia, Marabá, no Pará, Taperoá, Bauru, Benfica, Fortaleza, Esperança, Souza, Sobradinho. Nós temos muitas cidades, continua comentando aí. Muito obrigada por estar aqui conosco. Realmente é algo muito importante. A gente está falando sobre essas coisas que impactam, mudam a nossa vida, faz a gente ter resultado, porque é frustrante você viver uma vida com Deus sem resultado. E a fé bem vivida, né? A fé na palavra faz que a gente tenha resultado que ela nos promete. Porque às vezes as pessoas ficam: comigo não funciona. Ou fulano aconteceu, mas comigo não. Mas por que não? Né? E uma das chaves aí está naquilo que a gente fala, né? Naquilo que a gente vive, e fé como estilo de vida. Porque liberar a fé não é só eu entrar no meu quarto e ficar confessando, falando coisas. Mas é quando alguém me pergunta: e aí, como é que você está? Né? E eu vou falar sobre fé. Então, assim, eu vou falar sobre aquilo que está no meu coração. A boca fala do que o coração está cheio. E aí eu queria ver o que vocês têm para falar a respeito disso, né? De liberar a fé, mas isso no nosso dia a dia. Bem, eu gosto de destacar que muitos tentam viver um evangelho a nível do intelecto. Mas o evangelho é vivido no Espírito. Né? Essa fé que nós estamos falando com essa forma de liberar tem que vir do Espírito do homem. Uma vida cristã bem solidificada, bem fundamentada, é quando nós vivemos de uma maneira que somos afetados no nosso espírito. Uma das coisas que o Charles Capps ele fala nesse livro é que o que eu falo afeta o meu espírito. E aquilo que está no meu espírito também, quando for liberado, vai afetar minha vida e meu mundo. Então, onde Jesus falava, as palavras dele causavam impacto nos corações, era perceptível que tinha uma força por trás das palavras dele, porque ele não falava procedente da mente, mas ele falava procedente do Espírito. A confissão tem essa origem, vem do Espírito do homem. A palavra tem que estar revelada em nós. Não é uma tentativa, já é uma constância. E quando a gente aprende os fundamentos da fé, é para a gente entrar nessa esfera de como uma locomotiva que está em movimento. Não é uma coisa que você tenta, é uma coisa que você vive, faz parte de você. Não é como Rosilon disse, é algo que você veste. Quando a palavra penetra em você, quando a palavra está estabelecida no seu coração, ela se torna carne da sua carne, parte do seu espírito. Então você é movido por essa força, revelação e esse entendimento da palavra de Deus. E isso vai ter força criativa nos seus lábios também. Era isso que Jesus queria, e é curioso quando a Bíblia diz que ele procurava fé nas pessoas. Ele procurava fé, né? Além do coração, essa fé liberada. A mulher do fluxo de sangue, o centurião, ele ficou pasmo, porque ele viu aquela fé ativa, era real. E era isso que ele queria encontrar em todos os homens. Nós não podemos viver um evangelho aquém, que é apenas aqui, no intelecto. O evangelho é vivido no espírito. É interessante porque, Maneco, quando Jesus lá em Marcos 11, né? Jesus fala com aquela figueira, Jesus está quebrando ali aquela ideia de uma coisa racional, né? De uma coisa que tem que ser vivida somente no nível da razão, do intelecto, porque não é normal alguém falar com a árvore, né? Eu acho que nos nossos dias a gente ia, no mínimo, falar com alguém assim: rapaz, olha, você precisa de ajuda psicológica porque você está falando com coisas. Mas o que é interessante você notar lá em Marcos 11, a partir do versículo 23, é que aquela árvore falou com Jesus.
Ela deu uma mensagem para Jesus, né? A Bíblia diz que Jesus viu de longe e viu que tinha folhas, e quando tinha folhas, possivelmente havia os primeiros figos que apareciam, né? Eu estava lendo essa semana sobre isso, que os árabes, eles têm essa tendência muito grande de quando está na época dos figos, eles veem as figueiras com folhas, eles já vão lá porque eles sabem, com 6 semanas os figos vão aparecer. Então, quando Jesus chegou lá, aquela árvore foi muito clara com ele. Aquela árvore disse, olha, você não tem o que comer, vai passar fome. E aí Jesus poderia ter feito como muita gente na razão, né? Vamos pensar aqui o que a gente vai fazer racionalmente. Mas Jesus não, Jesus falou com aquela árvore. Jesus, ele não se limitou a essa questão somente da mente, somente daquela coisa muito encaixotadinha, muito... Não, ele falou, peraí, se você está falando comigo, eu vou falar com você também. E eu vou pegar pesado aqui. E isso acontece no nosso dia a dia, né? Às vezes você abre o armário e ele fala com você, olha, não tem comida. Às vezes você abre a conta e ela fala com você, olha, não tem dinheiro para pagar as contas. Às vezes você vai no médico e ele fala com você, ó, está doente. Olha, você tem isso, você tem aquilo. E aí ou você fala com aquela situação, ou você se levanta como Jesus e fica meio fora dessa caixinha, ou você pode perder o melhor de Deus. Então, eu me lembro isso, quando meu filho nasceu, nós tivemos uma situação e eu comecei a orar, e essa palavra me veio depois, né? Meu filho tinha uma situação lá e ele... Daiane não estava conseguindo ter o bebê, e aí eu comecei a orar sobre aquilo e a palavra começou a agir, eu comecei a falar sobre aquilo, a palavra começou a agir, e quando eu saí de lá me veio esse pensamento, eu prefiro ser tido como doido, porque para aqueles médicos que estavam ali, para as enfermeiras, alguém orando em outras línguas, alguém falando um monte de coisa, não parece normal, mas eu prefiro ser tido como doido para aquelas pessoas com meu filho vivo do que ser tido como normal e enterrar ele no outro dia. Então, Muito assim, bom. é muito importante você dar voz a essa fé, né? É como você ter uma arma e carregar ela para poder ser usada. A palavra está dentro de você, mas quando você coloca essa palavra na sua boca, eu costumo dizer isso, quando você solta essa palavra da sua boca, quando essa palavra sai da sua boca, o Espírito cai sobre ela e a vida vai ser gerada, porque não é sua palavra, é a palavra de Deus. Eu acho que a fé, ela tem a fé é um poder potencial, né? Ela é uma semente que precisa cair no solo, que precisa ser liberada. Você pode armazenar a semente dentro de você, se ela não for liberada e cair no solo, ela não vai produzir resultado nenhum. E como o Maneco estava falando e Rosilon complementou, Juliana também fez um comentário a esse respeito, confissão para a gente não é um momento do nosso dia, né? Até porque fé não é um momento do nosso dia, fé não é algo que nós liberamos para uma situação. Fé é um estilo de vida, fé é o estilo de vida do homem espiritual. A Bíblia coloca no Novo Testamento uma ênfase muito grande na necessidade do homem viver através do seu espírito, pelo espírito, consciente do espírito, alimentando o espírito, porque a Bíblia diz que o homem espiritual vai discernir bem todas as coisas e ele mesmo de ninguém vai ser discernido, ele vai saber como agir, ele vai saber quando agir. E a confissão da palavra, quando se torna um estilo de vida, porque a fé é um estilo de vida, a gente deixa de confessar só em alguns momentos e a gente passa a viver um estilo de vida de confissão, porque a confissão vai mudar a situação, eu posso direcionar minha confissão à montanha, como o Rosilon falou, Marcos 11:23, eu posso liberar minha confissão sobre a figueira, mas enquanto eu estou liberando confissões a respeito da minha própria vida, eu vou ouvindo e vou sendo edificado. Aquela confissão vai começando a produzir mais confiança em mim, ela vai me deixar mais consciente. Então, a confissão ela vai funcionar para circunstâncias, mas a confissão também vai funcionar para mim. Qual o momento certo de confessar? O momento certo de confessar é a partir do momento que você recebe a palavra. Lá em Jesus falando com aquele homem que tinha saído do sepulcro, e é interessante aquele homem pensando,
eu preciso passar um tempo com Jesus, eu tenho que ser um discípulo, assim como esses 12 que estão aí. Jesus disse, ei, não, agora não, vai e volta para os teus e conta o que aconteceu. Né? E talvez a gente não interprete isso de uma forma tão clara, mas o que Jesus estava dizendo é, não fica calado sobre o que você recebeu. Isso é fé, isso é confissão. É não ficar calado a respeito das verdades que têm mudado a nossa vida, né? Deixar essas verdades serem semente para outras pessoas também. O interessante é que, às vezes, as pessoas pensam que quando nós estamos confessando é tentando convencer Deus, né? Mas, na verdade, a confissão é para convencer Você que está convencido você já. mesmo e você ficar convencido daquilo que a palavra diz, né? Porque Deus já está convencido. É verdade. Eu queria ressaltar aqui, Romanos 10, verso 8, 9 e 10, eu acho que ele é muito importante para esse tema de confissão. Diz assim, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É tão simples que às vezes a gente passa por cima e não pega as partes, né? Ele diz, a palavra está perto de ti, na boca e no coração. Muitas vezes a gente fala bastante sobre o crer. É curioso que o irmão Rega, na sua forma, né, espetacular de ensinar sobre fé, ele diz, cremos com o coração, mas Marcos 11, 23, 24 fala uma vez sobre crer com o coração e 3 vezes sobre confessar, falar, dizer. Aqui diz, a palavra está perto de ti na sua boca e no seu coração. Muitas vezes pessoas fracassam, elas até estão bem intencionadas, até entendem a parte do crer no coração, mas não têm a ousadia de falar, de sustentar. E eu posso voltar para aquilo que fala em Gênesis. Foi depois que Deus falou que o Espírito se moveu. Sim. O poder de Deus para confirmar, para afetar, para criar, para destruir circunstâncias como aquela árvore foi destruída, ele só entrou em operação depois que palavras foram ditas. Né? Se a gente pensar, né, quando, naturalmente falando, quando palavras são faladas, são ondas sonoras, elas estão em movimento. Imagina pensar que palavras são espírito e vida. João 6,63, Jesus diz, as palavras que eu falo são espírito e vida. Olha só, ele disse que transmitia vida, transmitia uma realidade espiritual. Gente, essa é a essência do Evangelho. Nós fomos criados para crer, mas para falar. Você é um espírito, eu sou um espírito semelhante, igual a Deus. E assim como ele demonstrou, a Bíblia testemunha do poder criativo, agora somos nós, nas nossas vidas, que vamos falar, afetar o nosso mundo, né, transmitir vida para outras pessoas. Paulo disse, eu me juntei a outras pessoas, ao espírito delas. Já pensou você influenciar outras pessoas na vida espiritual delas? No sentido de transmitir vida, transmitir saúde, transmitir cura. Não era assim que Jesus falava? Ser curado, e a pessoa era curada. Foi para isso que fomos chamados, para andar na esfera do sobrenatural. Amém. Nós vamos dar um pequeno intervalo, mas antes eu queria lembrar você do nosso sorteio. Nós vamos sortear 4 livros desse, Fé e Confissão. Esse livro é fantástico, ele vai te ajudar a subir de nível mesmo. Ele fala de fé de uma forma prática, é um dos livros indicados na matéria Fundamentos da Fé, que é ensinado dentro do Rema. E o Rema é assim, é uma escola prática, é uma escola que você vai receber ferramentas para viver a palavra, para pregar a palavra com intensidade e vai te levar a crescimento espiritual. E aí, lembra do nosso sorteio. Você precisa comentar hashtag RemaLife e hashtag Você Conhece, Você Vive. Durante esse pequeno intervalo, você pode aí colocar nos nossos comentários se você tem alguma pergunta que você quer ouvir falar, a resposta aqui sobre como liberar a fé, se você tem algum comentário aí que você já fez o Rema e essa matéria Fundamentos da Fé impactou a sua vida, coloca aí para a gente poder ler e compartilhar aqui com todo mundo. Nós
Então nós vamos ver agora o vídeo desse livro maravilhoso, Fé e Confissão, e aproveite esse tempo para colocar aí nos comentários para a gente. Um homem de Deus cujos ensinamentos transformaram a vida de milhares de pessoas nas últimas décadas nos Estados Unidos e em diversas outras nações. Após ler o livro Autoridade do Crente, do reverendo Kenneth Hagin, a vida e ministério de Charles Capps não foram mais os mesmos. A revelação da palavra de Deus acerca da fé e do poder das palavras foram assuntos das suas pregações e dos seus livros. Com exclusividade em português, lançamos o clássico Fé e Confissão. Descubra como ativar o poder de Deus em sua vida. You confess the word, you find out you have what you say, and you keep saying it until you change your mental track. You get a new place burned in your brain that says, yes, we can forgive. We forgive by faith. E tem mais. Leia também A Luz da Vida no Espírito do Homem e aprenda como ser inspirado por Deus em seu interior. 2 livros sensacionais para abençoar sua vida, trazendo grandes esclarecimentos e edificando seu coração. Adquira já os seus exemplares. Rema Brasil Publicações. A palavra da fé em suas mãos. Então vamos lá, nós estamos voltando do nosso intervalo. Comenta aí, hashtag RemaLife, hashtag Você Conhece, Você Vive, para você participar do nosso sorteio, tá bom? E se você tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar alguma coisa aí com a gente sobre confissão de fé, sobre como liberar a fé, que é o tema da nossa live aqui, você pode colocar aí nos comentários. E aqui nossos convidados vão fazer isso também, né? Queria que vocês contassem para nós experiências de confissão na sua vida pessoal aí. Como é que isso mudou, impactou, gerou coisas na sua vida? Algo logo no início da vida cristã e juntamente com o entendimento da palavra da fé, daquilo que os livros de irmão Hagin transmitiram, que realmente veio muito forte na minha vida, foi a questão da confissão da paz interior, do medo não dominar, de você experimentar aquilo que Paulo diz, a paz que excede todo entendimento. Logo que eu nasci de novo, eu trouxe isso para a minha vida e ficou estabelecido. Eu não lembro de momentos de oscilações na minha vida. Desafios todo mundo passa, sim, pressões todo mundo passa, mas por causa de uma construção dessa paz, dessa guarda de Deus, dessa bênção que vem de Deus, a paz que Ele libera sobre o seu povo, Ele estabeleceu. A Bíblia diz que quando Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito, Ele transmitiu paz para os discípulos, né? Essa revelação da paz, né? Quando você entende e você confessa essa paz na sua vida, ela tem uma força, um poder muito grande. Eu me vi em muitas situações que eu me belisquei, eu digo, será que eu sou normal? Porque para o homem natural era para reagir totalmente diferente. E eu entendo que, lógico, quando a gente nasce de novo, realidades vêm. Mas como eu falei agora há pouco, são sustentadas. Nós vamos sustentar as realidades da palavra com confissões. Sim. E podemos viver uma vida inabalável. Eu quero dizer para você que você pode viver uma vida no Espírito inabalável, tão guardado nessa paz de Deus, que nada vai te afetar, nenhum medo vai te intimidar. E isso é o plano de Deus para as nossas vidas. Alex Agra comentou aqui, o melhor investimento que fiz na minha vida foi ter feito o Rema. Hashtag Você Conhece, Você Vive. Foi o maior investimento, o melhor investimento da minha vida também. Diga aí, qual mais testemunho vocês têm para compartilhar com a gente? Então, quando eu fiz o Rema, né? E quando essa palavra me achou, eu estava vivendo uma situação bem complicada na minha vida. Minha mãe tinha acabado de partir para o Senhor. E eu estava diante de muitas coisas, muitas pressões, muitas situações. E o pastor Bud foi quem me ensinou essa matéria, Fundamentos da Fé. E ele falou sobre como liberar a sua fé, né? E quando eu comecei a ouvir aquilo, e eu comecei a entender,
e a revelação começou a chegar, que eu precisava alinhar aquilo que eu estava falando com aquilo que eu estava crendo. Quando isso começou a ficar operacional, vamos dizer assim, a coisa mudou totalmente, as coisas mudaram totalmente. Então, eu tenho vivido isso nos últimos 20 anos, eu tenho aproveitado disso, e agora mesmo eu estou aproveitando, diante de desafios que aparecem. O Senhor tem falado muito forte comigo sobre colocar a palavra diante de mim. Coloque a palavra diante de você como um memorial. Coloque a palavra diante de você como um referencial. E é interessante que às vezes Daiane fala comigo e ela diz assim, Rosilon, está tudo tranquilo? E eu falei com ela, eu disse, aquilo que a palavra diz, aquilo que a palavra fala é o que está estabelecido. E quando você segura isso, Maneco falando sobre isso e eu lembrando dessas coisas, isso toma você, isso possui você. E às vezes você fica diante de situações e diante de pressões, porque eu gosto de João 16:33, Jesus disse, digo-vos essas coisas para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Só que Jesus falou da paz antes, né? Então, quando você estabelece isso na sua vida, diante das adversidades, parece que você é anormal mesmo. Você fica olhando assim, e às vezes a palavra levanta dentro de você assim com uma força tão grande. Então, assim, é muito importante isso. E aí eu quero falar sobre o rema. O rema vai construir isso dentro de você. O rema é uma matéria após outra que vai construindo um fundamento, e é interessante porque você escuta de noite e na mesma noite ou no outro dia de manhã você está colocando em prática e você está vendo o resultado daquilo. Né? Você conhece, você vive. Você vive diariamente. Então, assim, é uma coisa tão maravilhosa que eu acho que as pessoas que têm experimentado isso, você não quer retroceder, você não quer voltar atrás. A gente tem aqui muitos comentários muito legais. Nós temos aqui Guilherme Tadak, ele falando, né, que Fundamentos da Fé foi a primeira matéria que cursei no primeiro ano do Rema em Porto Velho. Ao longo da disciplina, íamos colocando em prática na nossa vida tudo aquilo que aprendíamos durante as aulas. E, sem dúvida, foi um verdadeiro divisor de águas. Depois de iniciar o Rema, nunca mais fui o mesmo. Não vejo a hora de iniciarmos o segundo ano. Vem, Rema, vem segundo ano. Realmente, se você é aluno do primeiro ano, 2018, Rema, segundo ano, 2019, está esperando você. Você vai para um outro nível de glória aí. Amém? Érica Figueiredo, recebi cura, vendi uma casa para uma pessoa no Japão, fui transformada pela palavra e ainda estou sendo. Valeu, Érica. No Japão, essa palavra funciona. Amém. Aqui e em qualquer lugar do mundo. Amém? Nós temos aqui muitos comentários, continua comentando, tá bom? Que a gente vai continuar lendo. Diga aí, Rafa. Amém. Eu poderia falar, como meus amigos, tantos testemunhos, né, de coisas que a gente pôde experimentar por causa da fé, e eu estava ouvindo e recordando também da minha vinda para o Rema. Eu lembro que em 2006 esse desejo veio no meu coração para que eu viesse para Campina Grande. Não sou de Campina Grande, sou do Ceará, e aquele desejo veio, e as coisas que eu já tinha ouvido sobre fé me motivaram a me levantar e dizer, não, eu vou para Campina Grande, vou fazer o Rema lá. Era a direção que eu tinha no meu coração, e eu posso te dizer que essa confissão de como iria acontecer, do que iria acontecer aqui, viabilizou, né? Eu não tinha recurso financeiro para vir para estudar no Rema, eu não tinha onde morar, eu não tinha trabalho, não tinha nada, mas eu comecei a falar que viria, e eu lembro que 2 meses antes de vir, abriu-se uma porta para que eu ficasse em um lugar, abriu uma porta de emprego durante o Rema. Amém. Ouvindo a matéria de Fundamentos da Fé, uma das coisas que a gente encontra nas Escrituras, que é maravilhoso. Primeira coisa que Deus transforma numa pessoa antes de que Deus possa usar essa pessoa de uma forma grandiosa é mudar a forma dessa pessoa falar, né? A gente vê
Jeremias, quando Jeremias se aproxima de Deus e tem aquela visão, Deus vai e toca na boca dele, e quando Deus toca na boca dele, Deus diz: eu coloco na sua boca agora as minhas palavras. E eu posso te dizer que espiritualmente todos nós temos a mesma responsabilidade, né? De abraçar as palavras de Deus e deixar que Ele possa tocar a nossa boca, mudar a nossa forma de falar. Isaías experimentou a mesma coisa, né? Lá no capítulo 6, a Bíblia diz que ele chegou até um pouco condenado pelas coisas que falava, mas veio um anjo com uma brasa, tocou na boca dele, e a partir daquele momento Isaías não deveria mais falar as mesmas coisas. Deus corrigiu a confissão de Isaías. Deus disse para ele: não se chame de criança agora, porque eu já te constituí algo. Tudo que Deus fala, ou é o que Ele disse, ou se torna aquilo que Ele disse. Então, ele precisava mudar a forma dele falar. Abraão precisou mudar o seu próprio nome. Deus disse: pare de se chamar Abrão, começa a se chamar Abraão agora. E esse início, mudando a nossa confissão, começando a ajustar as nossas crenças com Deus, eu vou te dizer, traz os resultados exatamente do jeito que Deus disse, né? Vai cumprir-se da forma que Deus falou, desde que a gente possa concordar com Deus com a nossa confissão. E eu posso dizer que no Rema, para mim, nada faltou durante os 2 anos, pelo contrário, a gente teve a oportunidade de estudar e de ajudar outras pessoas a se formar também. Então, se você talvez esteja passando por um desafio, talvez pensamentos venham para a sua cabeça de que seria difícil, de que seria complicado. Provérbios 4, Salomão diz assim: olha, se você tem que se aplicar em alguma coisa, busca o conhecimento, busca a sabedoria. Se você precisa investir dinheiro, prata, ouro, meu irmão, eu vou te dizer, não tem preço que pague a condição de você sentar, ouvir a palavra, acolher, como o Maneco falou, no espírito. O Rema vai ser uma experiência muito mais do que didática. O Rema é uma experiência espiritual mesmo, de coisas que vão ser lidadas no seu espírito, que vão te levar a uma nova liberdade. Então fica tranquilo, deixa a palavra de Deus habitar na sua boca. Ele disse que Ele é poderoso, lá Paulo falou em Filipenses 4, que Deus é poderoso para suprir cada uma das nossas necessidades. Amém. Então eu vou te dizer uma coisa pelo Espírito de Deus: faça do Rema uma necessidade para você, e você pode ter certeza, glória. Deus vai suprir sua necessidade também. Com certeza. Muito bom. Então, eu vejo que esse é um tempo muito importante para a gente despertar sobre a mentalidade da vida cristã. É possível um crente crescer na fé, né, numa construção diária, congregando, até lendo e meditando. Mas algo que existe no Rema é uma unção coletiva. A Bíblia diz que Jesus abriu o entendimento dos seus discípulos para que compreendessem as Escrituras. Eu lembro quando eu sentei no Rema, né, era algo que ia mudando a nossa mentalidade numa velocidade diferente de que se fosse na minha força. Eu quero lhe dizer que há uma unção do Espírito, que a Bíblia aponta que quando Jesus foi ungido, Ele ensinava, curava e pregava. O ensino da palavra de Deus tem um poder de mudar nossa mentalidade. As escamas caem e você passa a ter uma visão para ver na ótica de Deus. Quando a gente pensa nesse livro, né, e por que estamos atribuindo tanto valor a ele? Irmão Reagan, nos seus acampamentos, ele recebeu certa vez uma instrução de Jesus Cristo de que fé fosse ensinada em todas as manhãs no acampamento. Outros assuntos eram ensinados, mas fé não podia ser deixada de ensinar. E quando eu penso nisso, e quando, né, Deus despertou o irmão Reagan, apontou também para a vida do Charles Capps. Nós temos esse livro mesmo como aquele diapasão que vai dizer: estamos na confissão, estamos vivendo uma vida de fé, estamos confessando correto. Eu te desperto a você tomar um tempo reservado 2019, no início desse ano, para lustrar, ver como está a sua fé, né? Eu lembro nos meus dias de infância, minha mãe passava um produto na prata, porque ela ia ficando com uma crosta, perdia até o brilho e a cor. Como é que está a sua fé? Então examine a você mesmo se você está na fé. E um livro como esse é inspirador para isso. Nunca vai chegar um momento que você diz: eu não preciso mais alimentar minha fé. Você sempre vai precisar alimentar a sua fé. E quando você sai do Rema, você vai entender que a vida, ela precisa ter uma manutenção da fé. Por isso estamos falando hoje sobre fundamentos da fé, sobre confissão, a importância disso, porque se você para isso, você para a locomotiva da sua vida. Verdade, eu estava, Maneco, falando, eu estava lembrando esses dias
estudando sobre aquele texto lá de Lucas, no capítulo 1, a Bíblia conta duas histórias. A história de quando o anjo vem falar com Maria e a história de quando o anjo fala com Simeão. Quando Simeão recebe aquela palavra, o anjo diz, olha, Deus diz, você vai ser pai e o seu filho vai ser muito importante. Vou parafrasear para a gente não ler o texto todo. Zacarias, obrigado, Maneco. É bom falar perto de Maneco, porque é uma segurança para a gente aqui. Oh, aleluia. Mas, era quem? Zacarias, obrigado. Zacarias. Simeão é outro sacerdote. E aí Zacarias vai recebendo aquela mensagem a respeito do filho dele. E é interessante a forma que ele fala, né? Ele diz, como é que vai ser isso se eu já sou velho, se a minha esposa ela tem as limitações dela, e aí o anjo se apresenta, o anjo dá uma carteirada em... Eu queria dizer, rapaz, depois você estude sobre Simeão, que eu acho que tem uma mensagem de Deus para alguém sobre Simeão aí. Mas aí Zacarias escuta o anjo dando uma carteirada nele. O anjo diz, eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus e eu fui enviado aqui para te dar uma mensagem. Agora, para você saber do propósito, do que Deus quer fazer nessa criança, você vai ficar mudo até o dia do nascimento dessa criança. E é interessante porque essa passagem conta um dom, um sinal acontecendo para que não só Zacarias, aleluia, não só para que Zacarias soubesse, mas para que outras pessoas tivessem aquela experiência como um sinal. Mas é interessante que o sinal que Deus deu foi para que as palavras de Zacarias não atrapalhassem o projeto que Deus tinha para fazer naquele momento. Zacarias precisou ficar calado, mudo, para que Deus pudesse cumprir o seu propósito. Já com Maria, a gente vê uma atitude totalmente diferente. Quando ela recebeu a promessa, o anjo veio, ela disse, Senhor, cumpra-se em mim conforme a sua vontade. Então, a nossa confissão, ela pode afetar o concretizar dos planos de Deus na nossa vida. Porque dentro do planejamento de Deus, Ele espera que as palavras que nós vamos sair sejam em concordância com Ele. Então, que nós não sejamos como Zacarias, né? Que a gente não precise ser calado, para que a gente não precise receber um sinal como esse, mas que nós possamos alinhar as nossas palavras com o propósito de Deus e vai acontecer conforme Ele disse mesmo. É isso aí. Agora a gente vai ler mais alguns comentários e vamos para os nossos sorteios, ok? Então vamos lá. Eu quero ler o comentário aqui da Ivaneide Matias. Antes de eu fazer o rema, eu não sabia o que era fé. Eu também não. Vou dizer para você que fé ficou muito mais real, mais fácil, mais vivo depois que eu estudei essa palavra. Crislaine Monteiro, eu fui curada de uma doença numa aula do Rema. Vivo pela fé hoje. Glória a Deus. Muito obrigada pelo seu comentário. Rosana Andrade, aqui em Aquidauama fizemos primeiro Reminha, algumas aulas demonstrativas. Lembra Manuel Dias? Você lembra em Aquidauana? Uhum. E aí, depois dessas aulas demonstrativas, que foi descoberto que ia ter o Rema lá. Nós temos o Rema em vários lugares do país. Aleluia. Procure o Rema mais próximo de você. Nós estamos falando aqui de Campina Grande. Aqui em Campina Grande nós temos 2 unidades, uma na Igreja Verbo da Vida sede e uma na Igreja Verbo da Vida do Distrito. As matrículas estão abertas com 10% de desconto até o início das aulas. Então, é por tempo limitado. Corra e aproveite, faça sua matrícula em todo o Brasil com 10% de desconto. Nós vamos sortear 2 livros agora. Eu quero pedir para o Rafa e o Maneco ver aí quem são aqueles que ganharam esses 2 primeiros livros. Oh, aleluia. Bárbara Vanessa Carvalho. Eita, glória! É, Bárbara de Goiânia. Um abraço aí. Karen David Silva. Eita, De maravilha. Natal, né? E aí, É. vai receber um presentão. Muito bom. Nossa produção vai fazer esse material chegar até você. Nós vamos sortear ainda mais 2. Eu vou tirar um papel aqui, um nome, Rosilon também. Mas antes eu queria falar para você sobre o Rema Kids. O Rema Kids, ele tem acontecido em várias de nossas unidades e é um tempo precioso para as crianças, né? Você, pai, você pode ir para a escola e estudar. Nossas aulas acontecem de segunda, quarta e sexta, normalmente das 20 às 22.
né? E você pode levar o seu filho, quando tem o Rema Kids, ele vai aprender exatamente as mesmas matérias, só que na linguagem dele, num tempo diferente, de uma forma diferente, mas ele vai estar aprendendo a palavra, se divertindo. E, sabe, eu quero dizer para você que a gente tem tido tanto testemunho, porque as crianças, elas são tão rápidas, né? Eu lembro de um testemunho aqui, de uma criança que ela tinha intolerância à lactose, e ela aprendeu fundamentos da fé, e aí ela acabou a aula, e ela foi para um aniversário, uma festinha com a mãe, e aí ela foi lá para pegar um brigadeiro. E aí a mãe falou, você não pode. Aí ela falou assim, não, mamãe, eu recebi pela fé a minha cura essa noite. E a mãe ficou constrangida, deixou a criança comer o brigadeiro, e ela não teve absolutamente nada. E aí na outra aula, a mãe veio me procurar. Então, assim, essa palavra, ela alcança nossas crianças no Rema Kids também. E agora eu quero chamar o vídeo que você vai conhecer um pouquinho sobre o Rema Kids. Você quer estudar no Rema, mas não sabe onde e com quem vai deixar o seu filho? Seu problema está resolvido. Assim como você, seus filhos também estarão muito bem acomodados e ouvindo a palavra de Deus. Rema Kids. O departamento infantil do Rema com material didático exclusivo. As crianças terão as mesmas matérias dos adultos, mas na linguagem delas e com muita diversão. Enquanto isso, você poderá assistir aulas sem preocupação. Estude no Rema e inscreva os seus filhos no Rema Kids. A sua família não será mais a mesma. Mais informações na escola Rema mais próxima de você. rema.org.br. Nem tempo de preparação é tempo perdido. Então, agora nós vamos sortear os outros 2 livros. Me ajuda aí, Rosilon. Vamos lá. Diga aí o seu primeiro. O meu eu acho que é Geraldo Maciel, ou Gerald, mas eu não sei, eu não estou conseguindo ler aí o primeiro nome. Então, vamos lá, vamos pedir ajuda para os universitários, todo mundo lê, eu vou ler o meu então, por enquanto. Eu também acho que é Harold Maciel. Harold Maciel, tá certo aí, produção? Tá? Ok, então Harold Maciel, nossa produção vai fazer o seu livro chegar até você. E Nivaldo José. Muito obrigada, pessoal, por participar conosco. Eu quero dizer para vocês que essas lives, elas ficam na nossa página. Curta a nossa página, compartilhe, né? Esse tempo aqui é para a gente, assim, ter um gostinho daquilo que a gente aprende no Rema. Eu quero agradecer a presença de vocês. Se vocês quiserem falar alguma coisa nesse tempo de despedida, podem se despedir. Então, eu queria fundamentar e fortalecer ainda esse tema. A Bíblia diz em Hebreus 4,14, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Uma vez que ele está lá, que ele ressuscitou, as nossas palavras têm que chegar no trono de Deus. E eu gosto desse conservemos firmes. Lembra muito a mulher do fluxo de sangue. Ela não arredou o pé daquela intenção e convicção que ela tinha. Eu vou tocar e eu vou ser curada. Nós temos que ter essa confissão ousada, que vai além do que é visível e do que as circunstâncias estão falando. Isso faz com que a gente alcance o poder de Deus e haja um sim, um amém, lá do céu, confirmando a palavra de Deus. Aleluia. Eu quero desafiar você que ainda não fez o Rema para poder fazer o Rema. Você vai ver que a sua vida não vai ser mais a mesma. Você vai ver que a exposição à palavra, 3 dias por semana, se expondo à palavra de Deus, colocando a palavra diante de você, você vai ver que a sua vida vai ser transformada de uma forma sobrenatural. Talvez você não entenda algumas coisas da palavra e isso está trazendo um certo prejuízo para você. Mas quando você começa a pegar a palavra, a receber a palavra, e o interessante é que no Rema, como eu disse, é uma matéria se encaixando na outra, né? E você vai crescendo gradualmente, sua vida não vai ser mais a mesma, você vai ver que andar no sobrenatural vai ser uma coisa normal no seu dia a dia. Amém. Amém. Então, que bom poder participar desse momento. Eu queria deixar só
para a meditação final, né? Lá em Marcos, no capítulo 7, Jesus está lidando com uma mulher, a mulher Cirofenícia. E aí, quando ele vai falar a respeito do livramento que a filha dela receberia, ele diz assim, então ele disse, por causa dessa palavra podes ir, porque o demônio já saiu da tua filha. Então, aquela mulher falou uma palavra e Jesus responsabilizou a palavra que aquela mulher disse em resposta a ele. Então eu quero te dizer, meu irmão, não tenha medo de confessar, fale a palavra de Deus, responda a Deus com a sua palavra. Essa mulher respondeu Jesus, e quando ela disse, olha, os cachorrinhos comem até das migalhas, Jesus disse, por causa dessa palavra, é por causa desse tipo de confissão, a sua filha está livre. Então deixa a confissão que promove resultado sair da sua boca. Amém. Diante da circunstância, falando a figueira, falando a montanha, falando a doença, falando a febre, falando o que quer que seja, mas que a sua boca esteja sempre cheia da palavra de Deus, até mesmo dizendo para ele, Senhor, eu concordo com o que o Senhor disse. Eu gosto de algo que o pastor Bud dizia, fé é você concordar com Deus, ponto final. É só isso, é você dizer, Senhor, a sua palavra é mais sábia do que eu, é mais capaz do que eu, e eu aceito o teu testemunho ao meu respeito. Eu lembro de uma frase do irmão Mark Henriques, para finalizar de verdade agora, ele disse que o silêncio é uma confissão de derrota. E eu acredito que a gente precisa levantar com essa confissão mesmo, e com esse entendimento. Eu preciso deixar a palavra de Deus habitar ricamente no meu coração e na minha boca. Deus abençoe sua vida. Obrigada, pessoal, por estar com a gente. Está sendo muito bom esses 2 dias. E eu quero pedir para aqueles que ganharam o sorteio nos procurar em box para ajudar a gente a fazer esses livros chegarem até você, porque você ganhou, é seu. E eu queria falar para você sobre o site vocêconhecevocevive.com. Se você está pensando como eu faço para descobrir qual é a escola mais próxima, eu quero saber mais sobre o Rema, eu quero ter uma aula demonstrativa, então entra lá no nosso site vocêconhecevocevive.com. Nós temos também a fanpage no Facebook, que é através dela que você está nos assistindo. Compartilha aí. Curte, compartilha, para que a gente possa realmente alcançar o máximo de pessoas possível. E nós temos também a nossa página no Instagram, @vocêconhecevocevive. Muito obrigada. Amanhã temos mais. Amanhã nós temos uma nova live falando sobre os inimigos da fé. Vai ser poderoso. O presidente do nosso ministério vai estar aqui, Guto Emery, vai estar aqui. Então já divulga. Sabe, 19 horas no horário de Brasília, 16 horas, horário aqui de Campina Grande. 18 horas, me perdoa, 18 horas no horário aqui de Campina Grande. Estamos esperando por você aqui de novo. Muito obrigada. Boa noite. Tchau.